Salve, salve, meus queridos! Eu sou o Diego e hoje vamos conferir a história sobre um mundo onde as pessoas entram em combustão e se transformam em monstros de fogo, e apenas um grupo de bombeiros especiais podem detê-los. Estamos falando do anime Fire Force. Então, sem mais enrolação, vamos pro anime! Em uma manhã normal, um dos passageiros de um trem de repente entra em combustão. Todos na plataforma correm na direção oposta ao trem que se aproxima, exceto Shinra, que fica lá com um sorriso no rosto. Ele se depara com um monstro de fogo e se prepara para entrar em batalha, mas a Fire Force chega e rapidamente se livra do monstro com extrema facilidade. Enquanto um de seus membros faz uma oração voltada à criatura, um dispositivo de iluminação se quebra, mas antes que caia sobre um dos membros da equipe, Shinra ativa seus poderes e pula para salvá-la, enquanto mantém um sorriso assustador. Ele se apresenta à equipe como um bombeiro de terceira geração. Shinra é levado para a base dos bombeiros, onde conhece oficialmente o Capitão Ekitaru e o segundo no comando, Hinawa. O capitão descobre que seu novo recruta sorri incontrolavelmente sempre que está em uma situação tensa. Também descobre que ele entrou para a Fire Force para se tornar um herói, embora seja considerado um diabo devido a um evento que ocorreu quando ele era jovem. O resto da equipe se junta a eles e se apresenta como Iris, a freira, e Maki, a bombeira de segunda geração. O capitão informa a Shinra sobre o que eles enfrentaram na estação de trem mais cedo. O demônio de fogo é conhecido como Infernal. Na cidade, seres humanos comuns entram em combustão aleatoriamente e perdem todo o controle de si mesmos, representando assim um perigo para as pessoas. Então cabe à divisão de bombeiros especiais pôr um fim aos infernais, atingindo o núcleo deles, que acaba sendo o coração. Mais tarde, naquela noite, Shinra tem dificuldades para dormir e começa a relembrar seu passado em um campo com sua mãe e irmão mais novo. Ele diz à sua mãe que quando crescer será um super-herói. No entanto, mais tarde sua casa é completamente queimada, causando a morte de sua mãe e irmão. Todos o culparam pelo incidente e pensaram que ele não estava arrependido pelo que fez, então o apelidaram de demônio. Shinra se lembra bem de ter visto outra entidade dentro da casa quando tudo isso aconteceu. O alarme de incêndio toca alto e o tira de suas lembranças. A equipe se prepara e segue para enfrentar um humano que se transformou em um infernal. Após chegar e entrar no prédio, Shinra é sobrecarregado pelo fogo e tem visões temporárias do que aconteceu naquele dia trágico. Sua hesitação abre uma brecha para o infernal atacar-o, nocauteando. Ele é trazido de volta pela voz de seus camaradas e usa a promessa que fez a sua mãe como motivação para se impulsionar para frente e derrotar o infernal. A equipe faz uma prece enquanto observa o infernal se desintegrar lentamente em cinzas. Do lado de fora do prédio, o marido da infernal é informado de que sua esposa agora está descansando em paz. O homem expressa sua gratidão segurando a mão de Shinra enquanto soluça. A multidão aplaude os heróis da Fire Force por seu bom trabalho na estação. Alguns dias depois, Ekitaru informa Shinra dos próximos jogos de bombeiros recrutas, nos quais ele participará ao lado do novo recruta. Esse é um evento em que os novos membros de todas as unidades da Fire Force se reúnem para mostrar suas habilidades. Ao voltar para seu quarto, Shinra encontra Arthur, que é o novo recruta. Shinra o reconhece da academia, então eles começam a lutar para resolver um assunto não resolvido no passado. Sua briga interrompe o piquenique de Maki e Iris no telhado, então o novo recruta se apresenta às garotas como o Rei Cavaleiro Arthur. Hinawa se junta a eles para conduzir uma sessão de treinamento, pedindo a Maki para enfrentar Shinra e Arthur ao mesmo tempo. Iris expressa sua preocupação, achando que isso pode ser demais para ela, já que é uma bombeira de segunda geração que só pode controlar chamas, ao contrário de seus colegas pirocinéticos de terceira geração, Shinra e Arthur, que podem criar fogo à vontade. No entanto, Hinawa informa Iris que ela é uma ex-soldado, então enfrentar os dois rapazes não será um grande desafio para ela. Ela começa empurrando Shinra do telhado após extinguir suas chamas, e depois acerta uma joelhada no rosto de Arthur. Os rapazes conseguem se recuperar, mas irritam Maki após chamá-la de ogro. Com raiva, Maki consegue controlar as chamas de ambos. Percebendo que eles foram superados, os novos recrutas se rendem a Maki e levam a pior. Mais tarde, o capitão mostra aos recrutas os tipos de armas usadas em combate. Como o capitão não possui poderes, ele depende de armadura e armamento pesado para se proteger dos infernais. Quando um alerta é acionado, a equipe se apressa para o local. No
No caminho, Akitaru avisa a todos para manterem suas armas escondidas dentro de seus uniformes, para ocultá-las dos civis. Ao chegarem, eles recebem instruções sobre um homem que se transformou em um infernal, apenas 2 anos depois que sua esposa também se transformou. Enquanto se preparam para entrar, Arthur e Shira revelam suas armas bem na frente da filha do infernal. O capitão o chama para um canto e explica que mostrar as armas na frente dos familiares das vítimas é insensível, pois a Fire Force é chamada para destruir os infernais, que eram em algum momento membros da família, e ver as armas só aumentam a dor. A equipe entra no prédio para encontrar seu alvo simplesmente sentado lá, sem responder. Isso é especialmente incomum, já que os infernais normalmente causam caos e destruição. Arthur se oferece para fazer o infernal descansar em paz, enquanto a equipe se reúne para fazer a prece. De repente, o prédio começa a desmoronar, e um homem misterioso aparece rondando a área. Antes de fugir, Akitaru resgata uma foto e a entrega à menina, que está chorando, junto com algumas palavras de incentivo para consolá-la. Shira fica profundamente afetado pelo que viu, então acha difícil dormir naquela noite. Então ele faz uma promessa de acabar com a combustão humana espontânea o mais rápido possível. Em outro lugar, o homem misterioso do incidente Joker se encontra com seu subordinado Victor para dar um feedback sobre a substância feita para ele. Victor informa a Joker que ele investigou o 8º Batalhão de Bombeiros e descobriu que Akitaru havia sido despojado de algumas medalhas que ele havia conquistado em seus dias de combate a incêndio, por desobedecer ordens e priorizar vidas humanas. Nos jogos de bombeiros dos recrutas, Shira é apresentado aos mascotes da Agência de Defesa contra Incêndio, enquanto Victor os observa de longe. Shira e Arthur aguardam o início do evento. Ele percebe algo que já viu antes. Acontece que esse é o mesmo homem que veio ajudá-lo há 12 anos, quando o incidente aconteceu em sua casa. Shira se aproxima de Leonard para fazer algumas perguntas sobre isso, mas ele o dispensa, dizendo que não tem tempo para perguntas. Ele estende a mão para segui-lo, mas seu caminho é bloqueado por uma novata do 1º Batalhão chamada Tamaki. Pelo modo como Leonard o dispensou, Shira suspeita que ele está escondendo algo. Um anúncio é feito a todos os recrutas, explicando seu objetivo nos jogos de recruta deste ano. Todos correm para superar os obstáculos e alcançar a linha de chegada. No entanto, Shira tem a vantagem e voa para o topo. Ele entra e chega a uma sala onde Joker o aguarda para uma conversa. Ele informa a Shira que tem informações sobre o que aconteceu com sua família há 12 anos, mas só revelará se Shira conseguir entretê-lo primeiro. Os dois começam a lutar, e Joker ameaça matar 2 voluntários dos jogos de recruta. Joker se mostra muito forte para Shira e se prepara para derrotá-lo, mas decide não fazer isso depois de reconhecer a resistência de Shira. Joker recompensa Shira revelando algumas informações. Ele diz que o irmão de Shira não morreu no incêndio e que as pessoas dentro da organização de incêndio estão escondendo coisas. Isso traz Leonard à mente de Shira. Joker diz que se ele quiser saber toda a verdade, deve deixar de ser um herói da Fire Force e se juntar a ele como um demônio. Shira fica enfurecido com a proposta e aumenta seus poderes, acertando vários golpes em Joker. O som de sua luta atrai a atenção de Arthur e Tamaki, que chegam ao local. Eles também começam a lutar contra Joker, mas ele decide escapar. Antes de partir, ele diz a Shira que quando quiser saber a verdade, deve vir trabalhar com ele. Joker libera as cinzas restantes com o objetivo de explodir o prédio. Shira e seus colegas salvam os bombeiros desmaiados e escapam pelo telhado. O capitão da 1ª Brigada vem agradecer a Shira por salvar seu subordinado. Mais tarde, naquela noite, Shira relata tudo o que aconteceu dentro do prédio ao seu capitão. Ele revela a verdadeira natureza da Agência de Força de Incêndio. Ela foi formada por 3 entidades: o Templo Sagrado do Sol, as Forças Armadas de Tóquio e a Agência de Defesa contra Incêndio. No entanto, cada empresa da Fire Force vê as outras como rivais, então as informações não são compartilhadas entre elas. Akitaru acredita que pelo menos uma das companhias encontrou a causa da combustão humana espontânea, e seu dever como capitão da 8ª Brigada é investigar as companhias de 1 a 7 para descobrir a verdade.
Alguns dias depois, enquanto ouvem as notícias com seu capitão, Hinawa entra com os resultados da análise feita na substância. Joker utilizou cinzas infernais para explodir a instalação. Algum tempo depois, Shinra e os demais estão ocupados com algum trabalho administrativo, quando recebem uma ligação para resgatar um cachorro preso em uma árvore. Shinra e Arthur são designados para a tarefa de resgate, enquanto Maki decide trabalhar nos papéis por conta própria. Eles chegam ao local e veem que um dos mascotes deles foi jogado na árvore por alguns estudantes. Alguns moradores locais têm ressentimento em relação aos soldados da Fire Force, pois um dos bombeiros matou 4 pessoas sem motivo algum pouco tempo atrás, e por coincidência é o dia do julgamento dele, e esse bombeiro chamado Miyamoto é considerado inocente para a surpresa de todos. De repente ele pega fogo e se transforma em um infernal. No entanto, sua situação é um pouco diferente, já que ele ainda mantém todos os seus sentidos. Os companheiros de equipe são informados de sua localização, então Shinra e Arthur pegam um blindado para alcançá-lo. Eles são instruídos a prosseguir e lidar com o infernal. Eles chegam e o espancam antes que ele fuja na direção oposta. Com Shinra sendo o único rápido o suficiente para alcançá-lo, ele o segue até o meio da rua, onde Miyamoto começa sua aniquilação, mas Shinra aparece. Miyamoto o subestimou grandemente, apenas para ser derrotado quando Shinra demonstra seu poder. Ele desiste e implora por misericórdia, dizendo que gostaria que uma freira fizesse uma oração antes dele virar pó. Shinra concede o pedido, mas Miyamoto traz sua confiança e tenta matar Shinra, mas acaba tendo sua mão cortada por um chute. Mas antes que ele possa acabar com o monstro, a capitã da 5ª Brigada, Hibana, intervém e tenta levar Miyamoto para fazer experimentos. Shinra expressa sua desaprovação, pois sua equipe já está cuidando do caso. A princesa Hibana libera seus poderes e de alguma forma subjuga Shinra. Seus subordinados o imobilizam, e parece que o que Hibana fez temporariamente o privou de seus poderes. Mas depois de ver uma criança ser derrubada por um dos bombeiros, ele fica com raiva e se levanta. Quando o capitão da 8ª Brigada chega, ele diz a Hibana para entregar o infernal, já que eles têm jurisdição sobre ele. Mas ela responde que é muito melhor fazer experimentos no monstro, já que o caso dele é raro, porém ele está lúcido, e que o experimento pode levar à solução do mistério da combustão humana. A Kitaru concorda em deixá-los com ele, com a única condição de que compartilhem os resultados com a 8ª Brigada. Mais tarde, Shinra encontra Iri chorando e relembrando o tempo que passou com Hibana no passado. Ele pergunta se algo a está incomodando, mas ela diz que está tudo bem. No telhado, a equipe está sendo atualizada sobre seu objetivo oculto de investigar as outras corporações e derrubar aqueles culpados por má conduta. Enquanto explica os detalhes de seu propósito, Shinra continua a conversar com as garotas, o que irrita Hinao um pouco. Ele saca a arma e aponta para Shinra. Shinra fica tenso e pede gentilmente ao tenente que aponte a arma para outro lugar, mas Hinao mantém sua expressão séria e puxa o gatilho. Atingindo Shinra na perna, ele grita de agonia, mas logo percebe que não dói tanto quanto deveria. Maki revela que o tenente enfraqueceu a explosão da pólvora da bala para que ela não fosse letal. Acontece que Hinawa também é um pirocinético de 2ª geração. Enquanto o treinamento intenso continua, Hinawa revela algumas informações sobre a capitã Hibana. Ela foi recrutada pela gigante corporação Hajima, que tem uma grande influência na organização de força de incêndio. Ela também é uma pirocinética de 3ª geração e conseguiu subir na hierarquia por meio de suas pesquisas ilegais de infernais, e algumas de suas pesquisas podem incluir dados sobre a causa da combustão humana repentina. O tenente sugere que eles talvez tenham que invadir sua base com força se necessário. Enquanto isso, na 5ª Brigada, sua capitã realiza experimentos no infernal lúcido que capturaram algum tempo atrás. À noite, Iris vai até a 5ª Brigada para ver Hibana, mas ao vê-la, a capitã fica com raiva e a ataca. Bem na entrada, a 8ª Brigada chega para realizar sua busca na base. Hinawa diz a Shinra e Arthur para seguirem em frente e encontrarem a capitã, enquanto ele e Maki cuidam dos guardas. O tenente fica louco empunhando 2 armas e usando as balas para nocautear todos, exceto um homem que estava se escondendo. Toru lança sua gosma de mascar que explode no rosto de Maki e Hinawa. Então eles rapidamente se protegem para localizar sua posição. Depois que Maki encontra sua posição, Hinawa atira algumas balas no ar e controla a trajetória
delas para encontrar o corpo de Toru com precisão impecável. Arthur não consegue acompanhar Shinra, então ele se perde e é confrontado por um homem estranho acompanhado pelo Infernal aprimorado. Com o Infernal ao seu lado, eles começam a batalha, mas o Infernal se prova extremamente forte, derrubando Arthur para trás devido ao aumento de força. No entanto, Arthur percebe que estava lutando com a mão errada o tempo todo, então ele muda a lâmina para a mão dominante e derrota o Infernal com um único golpe, surpreendendo o cara de cabeça estranha. Em outro lugar, Shinra encontra seu caminho até a estrutura principal. Ele entra no prédio e se pergunta se ele realmente pode enfrentar um capitão. Shinra relembra seu último encontro com ela e sabe que precisa encontrar uma maneira de lidar com seu estranho poder se quiser vencer. Algumas trigêmeas tentam impedir o avanço de Shinra, mas ele nocauteia todas com um único chute e segue em direção a Hibana. Iris instrui Shinra a fugir, pois ele não tem absolutamente nenhuma chance de derrotar Hibana. Ele diz que ficará bem e corre em direção à capitã, mas é derrubado novamente por aquela habilidade estranha. Shinra não consegue usar seus poderes, então ela se aproxima e começa a pisar nele, enquanto explica exatamente que ele está sofrendo de síncope térmica. Acontece que Hibana é capaz de criar uma onda de calor dentro do corpo dele, o que faz sua pressão sanguínea cair, resultando em menos fluxo sanguíneo. No entanto, com a determinação de Shinra de querer ser um herói, ele se levanta para o espanto de Hibana. Após outro ataque fracassado de Shinra, ela cria uma árvore de chamas e começa a envolvê-lo com pétalas de fogo para acabar com tudo. Shinra encontra forças e supera a síncope térmica, declarando que se levantará quantas vezes for preciso. Shinra então corre em direção a ela e a atinge tão forte que ela começa a se lembrar do passado, do tempo que ela era uma irmã no convento, onde ela demonstrou seus poderes de fogo e conhecimento científico na forma de flores para as outras órfãs. Iris, que admirava sua exibição de longe, se aproxima para pedir a Hibana que faça uma flor para ela. Com o tempo, todos no convento foram queimados, exceto Iris e Hibana. Foi quando Hibana começou a questionar sua fé, pois não entendia por que os filhos, que eram 100 vezes mais devotos do que ela, tinham que sofrer, enquanto ela foi poupada. Sua perspectiva de vida mudou naquele dia para superar os outros. Ela encontrou a salvação ao se tornar rica e poderosa. Isso a levou a conduzir experimentos e vender suas descobertas para a indústria Hajima, que a recompensou sendo capitã de sua própria equipe. Após acordar e reconhecer seus erros, ela admite a derrota. Shinra informa que, independente do que ela tenha feito, sempre que ela precisar de um herói, ele estará lá para ajudá-la.